gente, tudo bom com vocês? Bom, no vídeo de hoje, como algumas pessoas me pediram, eu vou falar um pouco mais sobre o meu curso. E para isso eu vou fazer... Deixa eu me ajeitar aqui. Eu vou fazer uma sessão de vídeos, eu acho que é esse o termo, falando um pouco mais sobre o curso em si, sobre as cadeiras, na verdade, que eu tive e estou tendo. O que tu quer, Flor? Minha gata veio participar. Vai te deitar. Vai te deitar. Ela não quer aceitar. Ela quer carinho. Minha gata vai aparecer muito nesse vídeo porque ela adora ficar na minha cama, então ela sempre vai aparecer por aqui. Enfim, para as pessoas que... Para as pessoas conhecerem um pouco mais e principalmente para aquelas que querem entrar no curso e saber um pouco mais também. Bom, para começar essa sessão eu vou falar sobre como foi o meu primeiro semestre na escrita criativa. Bom, vamos começar por ordens, assim, tipo de segunda a sexta o que eu tinha e explicando um pouquinho das matérias que eu tive nessas cadeiras, no caso. Ok, na segunda-feira nós temos Fundamentos dos Estudos Literários, que nesse semestre eu tive com o professor Cristiano Baldi. Tem um livro publicado. Compre. Tô lendo com rinocerontes. Sim, eu faço propaganda nos meus professores. Sempre. Enfim, nessa cadeira a gente teve uma discussão bem legal sobre o que é literatura. A gente tinha um texto que o cara discursava sobre isso e as diferentes opiniões que vários teóricos da literatura têm sobre a literatura em si. Aí ele discordava, concordava e pegava outros elementos. Então era um discurso sem fim que não tinha bem uma conclusão, né? E a gente fez essa discussão e não balança as coisas, Flor. Vai deitar. Vai te deitar. Vai deitar. Não. Enfim. Uma discussão bem legal na sala de aula sobre o que a gente acha que é literatura, lendo o texto pela nossa experiência própria e opiniões. Então foi uma coisa bem legal, claro que a gente não chegou numa conclusão também, mas é legal você parar pra pensar nesses tipos de conceitos uma vez na vida, assim. Até porque eu, por exemplo, nunca tinha sentado e parado, assim, um tempo pra pensar sobre isso, quando eu tinha aula de literatura, etc. Então foi uma coisa bem legal. A gente também discutiu um pouco sobre o cânone, né, a questão dos livros que são cânone e tal, e por que são cânone, e por que tem a lista dos cânone, pra que isso? E a gente também leu a Poética de Aristóteles. Se você lembra de Aristóteles, das suas aulas de filosofia, ele escreveu a Poética. Ele fala sobre elementos principalmente da tragédia e a opinião dele sobre como criar as coisas de uma maneira correta, que fique boa, assim. É o que ele acha que tem que ter, o que ele acha que as pessoas não devem botar, enfim, tudo na opinião meio dele, assim. E também da criação, de como começou as coisas. E a gente lê mais vezes esse livro também. Ele é bem comum, assim, no currículo da Poética. E agora, pra terça-feira, nossa querida terça-feira, nós tínhamos estudos linguísticos do texto. Que, de uma maneira geral, é linguística. É uma cadeira de linguística. Sim, eu também não esperava ter linguística na escrita criativa, mas a gente tem. E tem uma grande importância estudar a linguística de qualquer forma. A gente estudou sobre os gêneros, os tipos e os domínios discursivos, os elementos da textualidade, como coerência e coesão, intertextualidade e entre outras coisas, né, sobre a estrutura do texto e como ele se movimenta e tal, como algumas coisas mudaram daqui pra cá, por exemplo. Alguns elementos do texto que a gente foi descobrindo e classificando, etc. E eu acho que é legal a gente ler essas coisas, principalmente pra gente entender o texto, porque a gente tá trabalhando com o texto, nós estamos criando textos, então a gente não pode criar sem saber os elementos daquilo que a gente tá criando. E também saber como manipular esses elementos pra, sei lá, sabe, tipo, por exemplo, os gêneros. Vou dar um exemplo dos gêneros. Tem gêneros que você pega esse gênero, por exemplo, uma reportagem, e você usa elementos de um outro gênero nessa reportagem, artigo, ou, não sei, propaganda, para atingir a finalidade que você quer. E você pode fazer isso em textos literários também. Só saber mexer direitinho. Enfim, para quarta-feira nós temos Teorias da Narrativa com o professor Bernardo Bueno. Sim, de novo vou falar dele aqui, desculpa.
Falo muito dele aqui. Bom, teorias da narrativa, a gente falou basicamente sobre as teorias da narrativa, a gente estudou sobre o romance, como ele começou, os piques, os altos e os baixos do romance, sabe, quando ele era, tipo, o top dos tops, depois ele foi, tipo, uma literatura inferior, e como ele é na atualidade. A gente estudou sobre o monomito do herói, que é aquela teoria que a trajetória de todos os heróis, ela é basicamente igual, tem os mesmos elementos. Os elementos da narrativa, como o tipo de personagem, narrador, e o tempo na narrativa, como ele funciona. É uma cadeira extremamente linda, eu gosto muito dela. Eu acho que... posso dizer que ela era minha favorita, eu acho, não sei. Eu não sou muito boa em escolher coisas, mas eu gostava bastante dessa cadeira. E na quinta-feira nós temos Escrita Criativa Fundamentos, com ninguém mais, ninguém menos que o professor Assis Brasil, que é um grande escritor brasileiro e gaúcho. Se você não conhece ele, pesquisa no Wikipedia e fica impressionado. Porque esse homem é um gênio. A gente chamava ele de grande mestre nas aulas, porque ele é o mestre. E é uma aula extremamente aproveitosa, porque ele tem muito, mas muito conhecimento para dar e muita coisa para ensinar pra gente. E a gente fez várias atividades práticas de escrita, principalmente criar uma ficha de personagem e ver como o personagem funciona e como você cria um personagem que ele fique atrativo pro seu público, sabe? E os tipos também textuais. A gente criou uma crônica jornalística, uma vez, baseado numa reportagem e coisas assim. Depois a gente também teve outra cadeira com ele mais à frente, que era escrita criativa narrativa. Aí essa tinha um pouquinho mais de teoria, assim, principalmente sobre a descrição, sobre a narração, diálogo, enfim. E a gente continuou esse negócio de criar personagem nessa aula também. E na quinta-feira também nós tínhamos História de Cinema 1. Sim, na escrita criativa só tem a História de Cinema 1. Acho que, se não me engano, na Famecos tem o 2. Mas enfim, a gente começou com a história do cinema, como o cinema começou, sabe? Quem fundou o cinema, por assim dizer, e como ele foi evoluindo à medida dos anos, sabe? As técnicas que as pessoas foram desenvolvendo, os tipos de filmagem foram crescendo e tudo foi formando o que hoje, agora, as pessoas usam para filmar os seus filmes. A gente também estudou um que muitas pessoas devem conhecer, que é o Méliès, que ele aparece, é citado no livro que teve adaptação pro cinema, A Invenção de Hugo Cabret. É aquele cara que fez aquele filme que tem a lua, que vem um foguete, pá, no olho da lua, e a outra fica tipo... É esse cara. E agora, para completar, nós temos Laboratório de Realidade, que é com o professor Altair Martins, que também é um escritor e também tem livros publicados. Leiam. Sim, mais propaganda porque sim. Enfim, bom, o nome meio que já diz tudo, né? Mas vamos explicar aqui, mesmo assim. Bom, a gente criou um hiperromance juntos. Como assim? O professor fazia começou o primeiro capítulo de cada hiperromance e a gente ia continuando, cada um fazendo um capítulo, divididos em grupos. Então foi uma experiência bem legal, porque a gente explorou essa criatividade, conheceu a escrita de cada um, como funciona e como cada um trabalha os elementos da escrita. E além disso, a gente também fazia várias atividades de escrita muito legais, como, por exemplo, temas diferentes como haikai, biografia, essas coisas, assim, que eram, como eu considero como desafios, assim, pra nossa escrita. Teve um até que era pra fazer a história como se fosse uma criança falando, se não me engano. Uma história meio infantil, que é uma coisa extremamente difícil na literatura de se fazer. E eu achava essa aula muito legal, porque a gente escrevia muito e aprendia bastante também. Técnicas novas de trabalhar com texto, enfim. E eu acho que é isso. Esse vídeo vai ser bem curto, falando o básico do que eu tive, porque, né, eu não quero dar spoilers. Eu não sou de dar spoiler. Às vezes eu dou, mas é sem querer, mas eu costumo não dar spoilers, né? E eu sou meio que não a favor de spoilers. Às vezes. Porque às vezes, dependendo, eu abro uma exceção para receber spoilers, mas enfim. E acho que o vídeo vai ficar por aqui, né? Me comentem aqui embaixo se vocês têm mais algumas dúvidas que eu vou tentar abordar nos outros vídeos, mas é claro, sem spoilers. E curtam, comentem, sigam meus textinhos nas redes sociais aqui embaixo, que eu prometo que eles são muito legais e muito bons. Eu pelo menos acho.
né? Se inscrevam no canal e compartilhem com seus amigos que vocês acham que vão gostar desse vídeo. Ou só pra compartilhar mesmo. Se vocês gostaram desse vídeo, vocês pensaram, meu Deus, eu preciso mostrar pro mundo. Aí vocês podem fazer isso também. E antes de terminar, rapidinho, um aviso. Aqui embaixo eu vou deixar o link para baixar um livro de teoria da escrita criativa que foi feito junto com o meu professor de crônica, Thiago Germano, que também tem um livro publicado, que eu vou deixar aqui embaixo, e com outros professores falando sobre a escrita criativa. Então eu vou deixar o link para baixar, ele é de graça em PDF, para vocês poderem, né, saber um pouco mais. Enfim, um beijo e até a próxima!